Então, olá, e bem-vindos a mais um episódio aqui do Conversas de Café. Esta semana, contrariamente ao que foi estabelecido, ou que deveria ter sido estabelecido no primeiro episódio, não temos convidado. Tínhamos um convidado, mas em última hora surgiu aqui um imprevisto e, entretanto, não consegui arranjar outra pessoa, porque foi literalmente há pouco que foi cancelado. Então, isso fez com que hoje o convidado seja eu. Aliás, o host continua a ser eu. E na verdade vamos só falar com as vozes da minha cabeça porque why not? Então basicamente o que eu idealizei para hoje é eu vou estar aqui na mesma com a minha vida, será na mesma pleno chá verde e limão e vou estar aqui a fazer a minha skincare e talvez uma make, porque why not? E basicamente vou estar aqui a falar com vocês. Preparei aqui uns assuntos que eu quero abordar, também aqui contar como é que foi a minha semana e pá, não sei, olha, vou falar e depois espero que gostem, na verdade, não é? Mas sim, então vou começar por fazer. Vou começar por passar aqui um sérum, enquanto vos digo que eu estava a trabalhar numa empresa pá, era numa empresa de alojamento local, em que eu fazia recepção, basicamente, e eu já estava a trabalhar lá há cerca de 2 anos e meio, mais ou menos. Eu entrei em fevereiro de 2023. Ah, e pronto, basicamente, sem entrar aqui em muitos detalhes, porque eu não tenho carteira para ir a tribunal, então não quero levar com processos nem nada de que se pareça. Ah, há algum tempo, que havia diversas coisas que já não estavam de acordo com aquilo que eu gostava, na verdade, que eu queria para a minha vida e a verdade é que eu tenho 26 anos, fiz 26 anos no mês passado e eu não me via fazer aquele trabalho para o resto da minha vida. Não acho que, não gosto de atendimento ao público, ainda que seja em hotel, e não me via a fazer isso para o resto da minha vida. E a verdade é que eu tendo 26 anos, esta talvez seja a melhor altura para eu, efetivamente, mudar de trabalho. Isto porquê? Eu não tenho nada dependente de mim, eu sou autossuficiente, digamos assim. A verdade é que se eu não mudasse agora, daqui a uns anos eu já iria querer uma estabilidade diferente da que provavelmente terei agora. E então, se eu não mudasse, o que ia acontecer é que depois eu já não ia mudar. E este sendo o meu primeiro trabalho, acaba por ser estranho ficar, sabem, ficar a vida toda a trabalhar no primeiro trabalho. Não é de todo aquilo que eu idealizei e que não era, pronto, na verdade, não era aquilo que eu queria. Pausa para ser. Sim, então eu despedi-me e supostamente uma burocracia enorme para a questão de. Porquê? Porque eu este ano eu tinha 8 dias de férias ainda por gozar, mas como eu já tinha trabalhado X meses, eu tinha direito a folgas proporcionais dos meses que trabalhei este ano. Folgas não, férias. E pronto. Turns out que o meu último dia de trabalho foi no domingo, mas o que é que aconteceu? Eu trabalhei 11 dias seguidos para poder chegar a domingo e não voltar mais à empresa. Então trabalhei 11 dias seguidos, o que em hotelaria é legal. E o que é que acontece? Minha primeira semana de férias, esta semana, foi passada em casa, porque eu estava super exausto, super cansado. Então, literalmente, só fiquei em casa. Fiquei em casa a jogar, a ler, a caminhar. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, porque eu fiz aqui alguns. No fundo, eu vou-vos falar da minha semana, então fiz aqui alguns separadores, digamos assim, com as coisas que eu fiz esta semana. Mas pronto, basicamente eu estive aqui, a jogar. Voltei a descobrir que tenho uma PlayStation 5, que durante o tempo que eu estava a jogar não, a trabalhar no hotel era um pouco difícil para mim de efetivamente ter tempo para conseguir jogar. A verdade é esta. E então eu tinha comprado a PlayStation 5 no Natal e tinha jogado para aí 2, 3, 4 vezes.
porque na verdade foi quando eu tive de férias e quando eu tive de baixa, por causa da minha questão do joelho, que poderei falar disso noutro episódio, porque é uma história um pouco longa. Se quiserem, depois digam e eu poderei falar sobre isso. Mas sim, basicamente eu não tinha jogado quase nada. E agora, esta semana, como eu não tinha nada para fazer, quer dizer, eu não conseguia fazer nada porque eu estava super exausto, hum, voltei a descobrir que tinha uma PlayStation 5 e pá, voltei a jogar imenso, digamos assim. Hum, o que é que eu joguei nos últimos dias? Joguei The Last of Us, a parte 2. Eu já completei a segunda parte e estou a tentar completar a Não, eu já concluí. Ai, merda. Já concluí a primeira parte há algum tempo, mas estou a tentar concluir a segunda parte também há algum tempo. Porque eu sou uma pessoa que tem um certo medo de terror e digamos que quem jogou pode concordar comigo, eu acho. Hum, este jogo, em comparação ao primeiro, é muito mais de terror, tem muito mais jump scares e assim do que o primeiro. Então, como eu tenho um certo medo, digamos que basicamente eu poderei estar há cerca de 2 anos a tentar jogar, porque eu tinha para a PlayStation 4 e nunca acabei. E só agora é que eu estou tipo a começar a jogar. E imaginem, eu estou a jogar, mas é tipo, chega às X horas e eu tenho que desligar, porque já não há luz do dia e uma pessoa fica cagadinha. Então, é isso. Mas pronto, tenho jogado isso. Acho que na verdade não tenho jogado mais nada. Ahm, também tirando esse jogo, o único jogo o outro que eu tenho é Horizon, o primeiro. E eu não sei se é Horizon que se diz ou é Horizon Zero Dawn. Mas eu acho que é Horizon, não sei porquê. Mas pronto, eu tenho o Horizon e a verdade é que eu, como não consigo não acabar as coisas, eu vou eventualmente acabar o jogo. Mas o que acontece com o Horizon é que I just can't. Tipo, a história não me, não me conquistou, percebem? Então, tipo, eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade absolutamente nenhuma de jogar aquilo porque a história is just not for me. Tipo, eu adoro jogos de história, tipo Tomb Raider, Uncharted e assim, mas that one is just not for me, you know? Just not for me. Pronto, entretanto já passei aqui o primer. Ahm, pronto, e é isso. Eu tenho jogado The Last of Us e tenho tirado também algum tempo para ver séries e filmes, coisas que eu não estava a conseguir acompanhar, digamos, como eu gostava, desde que eu estou a trabalhar, e também a ler um pouco mais, porque a verdade é que eu costumo ler, só costumo ler quando estou nos transportes. Só que eu sou privilegiado ao ponto de os transportes para o meu trabalho, o meu antigo trabalho, eram. Eu passava 5 minutos no metro. Então o que é que acontece? Efetivamente, eu não lia quase nada. Então agora tive um pouco mais de tempo para ler. Mas já vou abordar aqui essas questões todas. Mas pronto, basicamente foi isso tudo que eu fiz a semana toda, até antes de ontem. Sim, até antes de ontem, antes de ontem uma das minhas colegas de casa decidiu convidar-nos para irmos sair. E eu pensei, why not? Estou de férias, tipo, let's go. E então, vou-vos contar a história que provavelmente não foi a mais crazy, porque eu já tive histórias crazy em saídas, mas esta, tipo, foi mesmo, tipo, pá, vocês vão ver. Então, basicamente, fomos sair e ela queria ir a uma, tipo, eu acho que aquilo pode-se considerar um bar, que é tipo, chama-se o Boteco da Dri, yeah. E é tipo no cais, fica ali, tipo, quando saem, tem tipo o terminal fluvial. Yeah. E se vocês forem para o lado direito do terminal, tipo, fica nesses armazéns que estão aí. E basicamente eles têm tipo uma esplanada,
O ambiente é super, tipo, é super chill. Eles, tipo, têm música ao vivo. É super chill. Então, tipo, nós estávamos lá, estávamos a beber um cocktail. Quer dizer, a minha amiga que nos convidou bebeu cerveja. Eu é que, tipo, it's just not for me, desde o tempo da faculdade. Então, eu fiquei só, tipo, por caipirinhas. Porque se estou num boteco, why not ter uma caipirinha? Mas a verdade é que, pronto, estávamos lá a beber e não sei o quê. Depois, de repente, do nada, eu percebi que eles tinham chegado, mas tipo, estava ok, porque eles estavam um pé de longe. Então chegou um grupo de holandeses e, pá, mas era um grupo com 16 pessoas, era tipo um grupo tipo enorme. E pronto, eles ficaram tipo, ainda estavam longe de nós e não sei o quê. Só depois, como aquilo estava música ao vivo e a música estava bué boa, Hum, basicamente eles vieram para o pé de nós, para o pé de nós mais ou menos, tipo, para a mesa ao lado da nossa, porque nós estávamos mesmo em frente à música ao vivo, conseguíamos ver tudo. E então eles foram tipo para a mesa ao lado de nós. Só que um deles, tipo, em vez de se sentar na mesa onde eles estavam, sentou-se na nossa mesa. Só que o que é que acontece? Nós tínhamos acabado de pedir um shot de tequila, porque eu estava tipo craving. Há bué de tempo. Então, tipo, pedimos um shot de tequila, estávamos a beber o shot de tequila, quando de repente ele senta-se, né? E nós vai tipo, ok, vamos beber na mesma. Acabamos de beber o shot e ele vira-se assim, quero ver, bebam outro. E nós vai tipo, ok, nós bebemos outro, mas se tu pagares. Então ficámos bem tipo, yeah, podemos for sure, beber outro, mas tens de pagar, porque se tu é que queres ver, tu é que pagas. E ele só saca do bolso dele, tipo da carteira, acho eu, e tipo do nada saca de uma nota de 10 e dá-nos tipo, atira para cima da mesa e fica tipo, aqui tem, podem pedir. E nós vai tipo, ok, mas então bebes connosco. Porque é tipo, ok, ele estava a pagar, mas também não íamos ser estúpidos ao ponto de tipo, estar só a pedir para nós. E ele vai tipo, não, porque, isto porquê? Porque os shots eram tipo, cada um era 3 euros. E ele estava bem tipo, ai não, tipo, eu não tenho é suficiente, eu só tenho estes 10 euros porque fui roubado porque estava a tentar comprar uma coisa que eu não posso dizer aqui, mas é tipo farinha, sabem? Mas daquela que é para maiores de 18. Pronto, e foi roubado e não sei o quê, então tipo ele não tinha dinheiro. E nós vai tipo, olha, não te preocupes, nós metemos os 2 euros que faltam, bebes connosco sim. Pronto, bebemos. Ele pagou, depois ficaram lá a conversar. Depois já estavam a dizer que tipo um deles era bissexual e não sei o quê. Enfim, nós também já estávamos super bêbados, mas entretanto eles acabaram por ir embora. Ai, eu acabei de meter demasiado base. Mas pronto, acabaram por ir embora e nós ficámos tipo, ok, a nossa noite não vai acabar aqui. Então estávamos bem, tipo, indecisos. Vamos para o Trumps, vamos para o Bairro Alto. Para onde é que vamos? Acabámos por não ir a nenhum, na verdade. Fomos ter com a nossa outra colega de casa que... Ai, merda. Que estava num bar em Arroios, acho eu, acho que é Arroios. Se chama Karma. Karma's a bitch, I should've known better. Pronto, e então nós fomos para lá. Aquilo por acaso era, olha, um ambiente bué de chill, não estava lá quase ninguém, nós ficámos tipo a conversar só. E pronto, depois viemos para casa, bebemos mais umas cervejas lá, e aí eu bebi cervejas, porque tipo, eu pensei, vou pedir mais caipirinha, só que a caipirinha lá estava tipo um bocado expensive, e eu fiquei bem tipo, ok, não vais pedir caipirinha, vamos só ficar por a cerveja, porque é mais barato, então vai cerveja. Pronto, ficámos lá a beber, depois entretanto viemos para casa a pé, porque entretanto o metro já tinha fechado, eram tipo 2 da manhã, o metro tinha fechado e nós chegámos tipo, ok, ah, let's go walking, porque tipo não íamos pedir Uber. Pronto, viemos para casa, entretanto comemos, fomos comer e eu tipo tinha lulas recheadas, bem, já estou a divulgar bué, mas sei, tinha lulas recheadas, que eu tinha feito no próprio dia. São lulas recheadas dá bué trabalho de fazer, não? Tipo, eu demorei pá, aí 3 horas a fazer as lulas recheadas.
que eu recheei com pimento, arroz, cebola e alho. E tipo, deu bué de trabalho. Mas cheguei e estava tipo. Eu estava tão bêbado que eu estava com tanta fome que eu comi as. Pronto, comi as lulas recheadas. Which I loved, porque elas estavam ótimas. Porque eu demorei tanto tempo a fazê-las que eu nem sequer as provei. Depois, entretanto, estava na hora de sair e eu nem as provei. Mas pronto, comemos, fui dormir e não sei o quê. Achava eu que a minha adrenalina ia acabar nesse dia. Não. No dia a seguir eu já tinha combinado ir um convívio cá em casa com a Pipi e com a Guida. Pronto, ficámos podres de bêbados ontem. Mas tipo, podres de bêbados. Tipo, uma coisa crazy, crazy. Ahm, Porque, pronto, bebemos traçadinho e pronto, ficámos crazy, crazy. Ainda fizemos um TikTok e tal. E pronto, basicamente a minha semana foi super tranquila até antes de ontem e ontem. Esse barulho que ouviram foi o meu contorno. Contorno não, isto é. Quer dizer, isto supostamente é contorno, mas eu uso para. Porque ele tipo é demasiado claro para fazer de contorno na minha pele. Então eu uso para meio que dar aquela vibe de sobrancelha colorida. Hum, que eu ainda não aprendi a fazer, tipo, tapar as sobrancelhas completamente. Então eu faço só tipo retratos coloridos. Hum, yeah, pronto, ficámos podres bêbados ontem. Só que o que é que acontece? Eu estava realmente muito bêbado ontem, mas eu não queria, tipo, eu não tinha sono e eu não queria, tipo, ficar em casa. Então decidi só, tipo, ir caminhar ontem. Fui caminhar até a Alameda. Para quem sabe mais ou menos a zona, pronto, fui caminhar até lá. Depois, pasmem-se, a meio do caminho, uma pessoa vem, tipo, atrás de mim. Tipo, eu quase fui assaltado ontem. Yeah. Eu tive que tirar tudo dos bolsos e, tipo, correr um bocado, porque a pessoa estava literalmente atrás de mim para, presumo que fosse para me assaltar. Mas pronto, depois entretanto eu consegui correr e a pessoa não me conseguiu apanhar. Mas pronto, a verdade é que foi isto e não fiz muito mais esta semana sem ser estas peripécias, digamos assim. Mas o que é que acontece? Como esta semana, como vos disse, estive a jogar e a ler e assim, eu decidi trazer um top de, de livros que, assim, a verdade é, eu não sou muito uma pessoa de ler, mas eu estou a tentar ser uma pessoa de ler este ano. Imaginem, até agora, a única coisa que eu tinha lido foi, sem dizer o nome, porque eu também não faço patrocínios, como principalmente a essa pessoa, é, sabem aquele rapaz que usa óculos e tem uma cicatriz na cara? Pronto, eu li todos os livros da saga, mais que uma vez, na verdade. E depois li também Heartstopper. E é tipo, eu na verdade acho que nunca tinha lido mais nada, porque eu nunca fui uma pessoa de ler, sem ser aqueles livros tipo que eram obrigatórios de ler na escola e essas coisas, claro. Mas tirando isso, nunca fui muito uma pessoa de ler. E eu estou tipo a tentar ser, então, inclusive desde que comprei o Kobo, que tenho tentado ser mais. E eu agora estou a ler, tipo, os primeiros livros que eu decidi ler foi da saga de Game of Thrones. Porque eu literalmente amo de morte a saga e então decidi tipo, ok, eu sei que normalmente as coisas em livro são diferentes daquilo que é passado para a série, então vou tipo, eu já vi a série para aí 3 vezes, why not tipo ver agora como é que funciona o nos livros, qual é a diferença e essas questões todas. E então, basicamente, comecei a ler, já li o primeiro. Eu tinha, eu tinha tentado estabelecer em mim que ia fazer ler um livro por mês até o final do ano, desde o mês passado.
Mas, aliás, desde há dois meses, mas o mês passado aconteceu tipo umas peripécias que eu não consegui ler um livro completo e então ficámos por. Basicamente ficámos por. Só por um livro até agora, completo. E então, o livro que eu completei foi A Guerra dos Tronos, que é o primeiro livro de Game of Thrones. E a verdade é que eu não noto assim tanta diferença desse livro para a série. Ou seja, basicamente aquilo não é a série, a primeira temporada não, ou seja, o primeiro livro não é a primeira temporada toda, mas eu não noto muita diferença, parece-me muito fidedigno, ok? Pronto, e entretanto comecei a ler A Muralha de Gelo, que é o segundo livro da saga, e a verdade é que aqui eu já sinto alguma diferença na forma como o autor decidiu abordar aqui alguns assuntos, principalmente quando descreve a Muralha de Gelo e pronto, em termos de descritivos, eu sinto que este livro está muito mais forte do que a temporada, tipo a série. O que já era expectável, na verdade, porque normalmente funciona assim nas, na- no geral. Mas pronto, hum, ainda não acabei a Muralha de Gelo, porque, lá está, como disse, surgiram aqui uns imprevistos, então ainda não acabei a Muralha de Gelo, mas até agora estou a gostar muito. Como eu trouxe aqui um top, para já eu tenho aqui estes dois que um já li, o outro está a acabar. E depois esta semana que passou, fui também à FNAC do Colombo com o Miguel e encontramos lá imensos livros. Tivemos a ver a zona dos livros, claro que nós não vamos comprar porque nós temos o nosso Kobo, então tipo, mas é tipo só para ver. E houve lá três livros que eu genuinamente fiquei curioso de ler. Eles todos são de trilogias. Trilogias? Acho que são trilogias, mas todos eles têm tipo ou prequelas ou sequelas, digamos assim. E então, o primeiro chama-se. Eu vou dizer os nomes em português, porque eu não estou a ler em inglês, portanto, os nomes são em português. Quer dizer, eu estes não estou a ler, mas quero comprar para ler. Mas é A Sombra de Adeline. Basicamente, isto é um romance dark, em que basicamente um homem apaixona-se pela atriz principal, a atriz, pronto, pela personagem principal, e, e o que acontece é que, tipo, basicamente vai fazer tudo para tê-la. Ou seja, não sei se já viram You, mas basicamente o que me pareceu, sem ler, foi que, tipo, esta personagem é, tipo, igual ao Joe de You. E, não sei, eu adorei You, ainda não acabei a última temporada, mas eu gostei muito, e então, tipo, fiquei curioso. E depois eu não sei se funciona convosco igual, mas quando a capa do livro é bonita, a vontade de ler aumenta. E a verdade é que hum, esta capa era muito gira e eu fiquei tipo, wow, I wanna read this. O outro que eu tenho aqui para também fiquei tipo intrigado, chama-se A Tempestade de Onyx. Este eu tenho a certeza que foi o último de três livros que saiu. Quer dizer, o último de sair, porque eles no total vão ser cinco. E este livro eu já estava curioso para o ler, porque na verdade toda a gente ou ama ou odeia, e eu estou super curioso para perceber em qual dos dois é que me posiciono. Ahm, e a cena é que é tipo, eu adoro tudo o que tem a ver com fantasia, e este livro é muito de fantasia. Ahm, Acho que tem dragões, e então, tipo, pasmem-se. Game of Thrones, as minhas personagens principais eram os dragões. Portanto, eu quero, tipo, for sure, ver isto, tipo, ASAP. E, não sei, adoro. E fiquei, tipo, assim, quero perceber se eu gosto, se eu odeio, tipo, quero. Eu no último episódio disse que as pessoas não têm que ter opinião sobre tudo, mas eu quero ter opinião em relação a isto. Portanto, yeah. O outro que eu trouxe chama-se O Jogo dos Deuses. Mais uma vez, fantasia, mundo mitológico.
a mitologia grega, deuses gregos, quero muito ler. A capa lindíssima, linda, 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 linda. E inclusive, tipo, as páginas têm tipo cores. Claro que não vai acontecer porque eu vou ler no Kobo. Mas eu achei lindo, 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 lindo. Eu quero muito, muito, muito ler. Fiquei mesmo muito apaixonado pela capa deste livro. E eu adoro mitologia grega. Então, I really want to try this one. E provavelmente será o livro que eu vou ler a seguir a Game of Thrones. Quer dizer, a seguir a este Game of Thrones, porque a verdade é que eu estava a pensar ler Game of Thrones até ao final e depois começar a ler outros. Mas a verdade é que eu já estou um bocado farto de Game of Thrones. E tipo, como eu já vi a série, torna-se um pouco difícil querer, ter vontade de ler, porque eu já sei o desfecho. Então eu queria tentar ir para outro mundo que eu não conheça para ter assim uma vontade diferente, sabem? Pronto, o que é que acontece? Vou acabar de ler este e provavelmente vou começar a ler este aqui do Jogo dos Deuses, ou pelo menos perceber se este é o primeiro, se é o segundo da trilogia e começar aqui nesta trilogia. Ahm, Em relação a filmes e séries, eu vou começar pelos bons. Eu esta semana, o que eu tenho visto aqui, eu vi o Elemental Again, porque eu já tinha visto, e eu adoro este filme, adorei mesmo muito. E é tipo, a forma como eles meteram tipo, a cena de um romance proibido entre o fogo e a água, mas depois eles arranjam forma de contornar a proibição. Tipo, eu adorei, acho que a Disney teve muito bem aqui. Há muito tempo que não lança bons filmes e eu acho que aqui eles foram muito bons. E e lá está, é filmes de animação, eu adoro filmes de animação, como disse, então para mim, perfeito. E depois aqui a questão das Winx, eu já estou a ver as Winx há imenso tempo. Eu estou agora na sexta temporada, quase a acabar a sexta temporada. E eu quero ver se vejo tudo, porque efetivamente eu já tinha visto até à quarta, quinta temporada, que é quando surge a Roxy. Mas não tinha visto tudo, então eu agora quero bué estar a ver tudo para perceber tipo o fim da história, porque eu efetivamente não sei o fim da história. E como vem um reboot, why not? Assistir a tudo antes de ver o reboot. Ahm, Pronto, aqui em relação a filmes e séries que não que eu vi, mas que eu acho mesmo que não são ok, é a minha opinião, e é o que é. O filme que eu tenho aqui para dizer é Call Me by Your Name. Tipo, eu percebo a paixão enorme em volta deste livro, condena absolutamente tudo, porque estamos simplesmente a normalizar a pedofilia e that's not okay. Um adulto não deveria sequer conseguir ter interesse. Não é ok, tipo, um adulto ter interesse em estar com uma criança e tipo, não venham com cenas que é tipo, mas ele não era assim tão adulto. Eles tinham 5 ou 6 anos de diferença. Pá, eu não sei bem se eles tinham 5 ou 6 anos de diferença, mas a verdade é que um era maior de idade e o outro era menor de idade. Então, isso para mim é problemático o suficiente para não, tipo, não devia ser tipo tão amado quanto é. É a minha opinião e eu vou cancelar sempre este filme. Eu já o vi, don't get me wrong, já o vi, e não vou voltar a ver porque it's just not my thing. Eu não vou nunca normalizar coisas com as quais das quais não devem ser normalizadas e a pedofilia é um desses casos. E é isso. O filme para mim não é uma cena tão grande como fazem e gostava mesmo que não fosse normalizado ao ponto de que é, mas não posso fazer nada quanto a isso, infelizmente. E o outro, e na mesma linha aqui da normalização de uma coisa que não deveria de ser normal, é Euphoria, a série. Eu acho que eu tentei ver esta série, portanto, na minha opinião, o meu cancelamento não é vindo de um sítio em que eu tenho full opinião, porque eu não consegui acabar de ver, e eu não consegui acabar de ver precisamente pelo ponto em que eu a condeno, que é a normalização do consumo de drogas.
excessivo. É tipo, eu acho que. Aliás, não é acho, eu tenho a certeza, eles consomem tantas drogas na série que eu não consegui ver. Tipo, aquilo para mim é um trigger e eu nem sequer sou consumidor de drogas. Portanto, para mim, Euphoria is a big no. A really, really big no. Porque, porque não faz sentido. Não faz absolutamente sentido nenhum. Criar uma série que ficou mainstream. Claro que eles quando criaram não sabiam que ia ficar mainstream. Quer dizer, meio que sabiam, porque meteram a Zendaya como atriz principal. Mas não, para mim não faz sentido normalizar uma coisa que é tão problemática e, e é tipo, it's just not it. Tipo, parem de normalizar cenas prejudiciais à saúde ou que tipo, não fazem absolutamente sentido nenhum. Tipo, não faz sentido uma série ficar tão amada e ser tão problemática. Tipo, aquelas pessoas literalmente estavam nos ácidos e para mim isso não faz absolutamente sentido algum. Ahm, pronto. Voltando aqui ao assunto das séries, eu, tirando as que eu tenha estado a acompanhar, eu queria falar aqui de algo, fazer um destaque enorme às minhas séries preferidas e eu não sei, eu não encontrei nunca muita gente que gostasse destas séries, portanto seria muito fixe se as pessoas que ouvem. Entretanto, eu vou aproveitar para agradecer. Eu não queria agradecer no início, porque já agradeci no outro, mas eu queria agradecer a toda a gente que tem perdido o seu tempo para ouvir o podcast e, acima de tudo, que tem perdido o seu tempo para me dar feedback das coisas que se sentem quando me ouvem. E eu fico mesmo muito contente com isso. E acreditem que todo o feedback que me estão a dar, eu estou tipo a ouvir e a assimilar e tentar melhorar a cada dia. Porque a verdade é que eu estou a fazer este podcast por mim, pela minha vontade, mas as coisas ficam mais bonitas quando tem alguém desse lado que está a apreciar aquilo que eu estou a ver e gosta daquilo que está a acontecer. Então, efetivamente, eu faço isto para mim com o objetivo de me entreter também, mas em contrapartida, se consigo estar a entreter alguém aí e então eu vou fazê-lo e vou seguir os conselhos das pessoas que têm estado a ouvir e têm estado a gostar. Mas isso porque o que eu estava a dizer é, eu não tenho encontrado muita gente que efetivamente tipo, tenha visto esta série, mas a minha série preferida é tipo da Shadowhunters. Eu tipo, simplesmente adoro. Para quem não sabe, Shadowhunters é basicamente, eles são tipo caçadores de sombras, como o nome diz. E depois tipo aquilo tem sereias, tem duendes, tem vampiros, lá está. Mundo mágico que eu adoro. E como podem ver, isto já se torna aqui um pouco de padrão. Mas simplesmente eu adoro. E depois acontece também, eu amo The 100. The 100 a maior parte das pessoas já conhece, e é muito fixe. Eu já vi The 100 tipo 3 ou 4 vezes, mas The 100 sofre da mesma coisa que Game of Thrones, que é ter um final de merda. Em que eu não vou dar aqui spoilers do que é que acontece, mas o final de The 100, aliás, a última temporada de The 100 não tem absolutamente sentido algum e a forma como foi conduzida é tipo simplesmente horrível, não faz absolutamente sentido nenhum, estragaram a série. A forma, os moldes que eles tinham na série na primeira temporada, eu não sei se a série, por acaso nunca parei para pensar se a série, ao pesquisar, se a série foi construída, desenvolvida à medida que ia saindo, mas a verdade é que o seguimento que eles tinham no início é bem diferente do seguimento que eles têm no final. E não sei, parece literalmente que mudaram os realizadores, sabem? Ou, não sei se realizadores é. Pronto, não sei. Mudaram as pessoas que estavam a fazer e que de repente veio tipo
uma pessoa completamente diferente pegou no projeto e fez a cagada que fez. Mas isso já se vem a reparar, tipo, não é só na última temporada, na penúltima isso já se vem a perceber. E pronto, mas não deixa de ser a minha série preferida. Eu já a vi para aí 3 vezes e provavelmente irei ver mais vezes porque eu realmente amo. É provavelmente a série com a qual eu já chorei mais na minha vida. Porque aquilo mexe tipo, pá, não sei, mexe mesmo com as emoções de uma pessoa, sabem? Ahm, que é isso. Na verdade, eu não tenho aqui mais nada pensado para falar. Entretanto, a minha maquilhagem também já está acabada. Então, eu provavelmente irei meter uma foto no Instagram. Depois irão perceber, irão ver hoje e amanhã vão perceber o que é que foi. Para terminar, eu queria só dizer que às vezes, com a pressa do dia a dia e tudo o que temos à nossa volta, acabamos por não perceber que precisamos só de parar um pouco, apreciar as coisas que temos na vida e, e tentar, tipo, não sei, apreciar as coisas pequenas que temos na vida. Eu já tinha este pensamento, mas consegui torná-lo um pouco mais real esta semana, porque consegui tipo, fazer as pequenas coisas que não tinha conseguido fazer antes, ou que já não fazia há imenso tempo, porque lá está, com a pressa do cotidiano, acabamos por nos meter. A verdade é que acabamos por nos meter em segundo plano quando se trata de self-care e por isso é que eu também quis aproveitar este episódio que tinha um convidado, mas o convidado cancelou, para, para tirar um pouco de proveito, para falar convosco. Vocês também, quem não me conhece assim tão bem, ir conhecendo. E, e não sei, é isso. Ahm, Provavelmente eu irei fazer mais episódios sozinho, porque eu gostei mesmo muito desta dinâmica. E lá está, eu acho que é importante também que, se vocês gostam de ouvir, saibam com contar com quem estão. Saibam quem é que vocês estão a ouvir. E eu acho que isso também é importante, e por isso é que eu realmente vou seguir a ideia do Miguel do último episódio, e ele efetivamente vai entrevistar-me. Não sei se será já no próximo episódio, mas ele vai entrevistar-me. E vocês também ficarem a conhecer-me um pouco melhor. Da mesma forma que ficaram a conhecer o Miguel, ficarem-me a conhecer a mim também melhor. E, e é isso. Gostava que, se vocês ouvirem até aqui, comentarem no TikTok. No TikTok. Se vocês ouviram até aqui, comentar no Spotify, aqui no episódio, algumas séries e livros e filmes, também se quiserem, que vocês gostem, algumas recomendações, para eu atualizar-me, na verdade. Gostava também de perceber o vosso feedback sobre este episódio, se gostaram, se não gostaram. Ahm, Queria só relembrar que é muito importante que quem ouve clique ali no botão de seguir para, no fundo aqui para demonstrar um pouquinho de amor sobre o nosso podcast, não é verdade? Ahm, E pronto, eu acho que é isso. Este episódio vai ser um pouco mais pequeno porque também não sei se vai ser do vosso interesse. E, e é isso, a minha maquilhagem está pronta. Eu estou só a pôr um gloss e vou finalizar com um obrigado e com um até à próxima!